Boa tarde, pessoal. A gente decidiu trazer aqui um pouquinho das tecnologias emergentes. Eu acho que é um assunto que a maioria de nós tem bastante interesse. Então, eu achei que seria muito bacana trazer. Pode passar para o próximo, por favor, Fred. Obrigada. Aqui é o nosso sumário, um pouquinho do que a gente vai comentar. Uma breve introdução do que são as tecnologias emergentes e nós escolhemos 4 para a gente se aprofundar um pouquinho. Foi a inteligência artificial, a realidade virtual, a internet das coisas e blockchain. Pode passar. As tecnologias emergentes, como o próprio nome já diz, são tecnologias que estão surgindo agora. Elas ainda não são totalmente disseminadas na nossa sociedade, mas elas têm um grande potencial de transformação para mudar a vida na sociedade como a gente conhece atualmente. Então, basicamente isso. Pode passar, por favor. Aqui a gente trouxe alguns benefícios trazidos pelas tecnologias emergentes, de um modo geral, como o envio seguro de dados, proporcionado pelo blockchain, por exemplo, a automatização e otimização de processos nas empresas e identificação de padrões em grandes bases. Dessa forma, eles conseguem prever melhor os resultados. Isso é muito proporcionado pela inteligência artificial. Claro, com essas novas tecnologias, a gente também tem alguns desafios. Um dos mais preocupantes, que hoje provavelmente é um dos temas que a gente mais fala, é em relação à segurança cibernética. À medida que surgem novas tecnologias, a gente vai identificando os riscos associados a ela. Como hoje em dia nós temos algumas tecnologias que já estamos acostumados, mas os riscos ainda estão sendo conhecidos. Então, é a mesma coisa para as tecnologias emergentes. Aqui eu trouxe um artigo muito interessante que eu li na BBC quando eu estava pesquisando sobre as tecnologias emergentes. O Fórum Econômico Mundial listou as 10 principais tecnologias emergentes que eles entendem que vão mudar o mundo. E claro, como não vai dar tempo da gente passar uma a uma aqui, a gente trouxe a inteligência artificial mais à frente, mas eu deixei o QR Code para a matéria para quem tiver interesse em ler, é muito bacana. Muita coisa diferente que eu, particularmente, ainda não tinha ouvido falar. Então, eu recomendo essa leitura. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos. Meu nome é Frederico e eu vou falar um pouco sobre inteligência artificial. Primeiramente, vamos começar definindo o que é uma inteligência artificial. Essa é uma área da computação que se concentra em desenvolver algoritmos e sistemas que são capazes de imitar a inteligência humana, realizando tarefas que normalmente um computador não faria. A principal ideia é criar máquinas que possam simular certos aspectos do nosso pensamento, como raciocínio lógico, aprendizado, percepção e tomada de decisões. O termo a inteligência artificial é muito amplo. Ele acaba englobando diversas técnicas e métodos que são utilizados na computação, como machine learning, processamento de linguagem natural, robótica, dentre outros. Por definição, existem dois tipos de inteligência artificial, a forte e a fraca. As máquinas que são consideradas uma inteligência artificial forte seriam aquelas que são capazes de exibir uma inteligência comparável à nossa, com habilidades que abrangem uma ampla gama de domínios e talvez até mesmo autoconsciência. Já as inteligências fracas, elas são os sistemas que são projetados para realizar tarefas específicas, mas com alto desempenho. Só que elas são limitadas a essas tarefas e não possuem consciência ou compreensão do porquê que elas estão executando aquele trabalho. Só para deixar claro, até o momento não existe nenhuma inteligência artificial que possa ser considerada uma IA forte. Mas, por outro lado, a gente tem inúmeras inteligências artificiais que são consideradas fracas e elas têm se destacado ultimamente bastante, né? E dentre elas, as mais famosas são os modelos de linguagem, como o ChatGPT, ou os deepfakes, que são os dois tipos de modelos que são as duas inteligências artificiais que eu vou abordar um pouco mais aqui. Começando pelos modelos de linguagem, eles são sistemas de inteligência artificial que são projetados para entender
e gerar um texto em linguagem natural, ou seja, a linguagem humana. Esses modelos, eles utilizam, né, de técnicas de machine learning, especialmente redes neurais, para analisar e compreender a estrutura e o significado das palavras e frases de um determinado contexto. Eles são treinados com uma grande quantidade de dados textuais para que eles possam aprender um padrão, né, daquela linguagem, os contextos mais comuns de um idioma, e também são capazes até de prever as próximas palavras que eles estão construindo, fazendo assim uma frase coerente e até bem fluente, sabe? Alguns exemplos de modelos de linguagem famosos são o Google Bard, o Amazon Code Whisperer e, é claro, né, que a gente está vendo aí na tela, o ChatGPT. Uma outra tecnologia que tem avançado bastante também nos últimos tempos e demonstrado um grande potencial são os deepfakes. Os deepfakes são uma forma de manipulação de mídia que também utilizam técnicas de machine learning para criar, para criar os conteúdos como vídeos ou imagens de maneira muito realista. Os deepfakes, eles são modelos de rede neurais treinados a partir de grande conjunto de dados de uma pessoa-alvo, como vídeos, fotos. Aí, em seguida, esse modelo é usado para gerar um conteúdo novo de mídia, né, que pode apresentar essa pessoa-alvo em diferentes situações, ou até mesmo pôr o rosto dela em uma outra pessoa, como a gente está vendo aí desse deepfake do Morgan Freeman. Tanto os modelos de linguagem como os deepfakes oferecem oportunidades fascinantes, mas também desafios complexos para o presente e principalmente para um futuro próximo. Essas tecnologias têm o potencial de transformar vários setores da nossa sociedade, mas também levantam questões éticas e preocupações sobre segurança e veracidade das informações. Os modelos de linguagem avançados podem nos ajudar na geração de textos automatizados, colaborando na criação de resumos, traduções e até transcrições em tempo real de alguns conteúdos. Eles também podem colaborar na produtividade de diversas áreas, como no auxílio do desenvolvimento e na análise de códigos na programação. Mas, por outro lado, esses modelos de linguagem eles podem ser enviesados e também podem propagar desinformação, podendo conter, né, dados preconceituosos ou ser empregados na criação de fake news em massa. Já os deepfakes, eles têm um potencial grande de impactar setores como setores da indústria de entretenimento, né? Que essa tecnologia ela pode ser empregada na criação de efeitos visuais muito mais impressionantes em filmes, séries e assim como na produção, né, de jogos muito mais interativos e imersivos. Mas os deepfakes também podem ser considerados uma dessas tecnologias que tem o maior potencial nocivo, porque eles podem ser usados na criação de vídeos falsos, né, de políticos, ou até mesmo de pessoas comuns, mas com o intuito de disseminar informações falsas ou até para difamar outras pessoas. E a identificação desse deepfake já é uma área de pesquisa muito ativa, que busca combater o uso malicioso dessa tecnologia. Outra tecnologia emergente que a gente resolveu trazer aqui foi a realidade virtual, que a maioria de nós já conhece, já colocou aquele óculos e viu como funciona, né? E a realidade virtual, como o próprio nome diz, ela simula uma realidade com várias possibilidades, só que em um ambiente criado por computador, né? Pode passar, por favor. Para a realidade virtual funcionar, ela precisa de um dispositivo, muitas vezes um óculos ou um capacete, para fazer com que a pessoa se sinta imersa naquela realidade criada pelo computador. Essa realidade ela permite que a gente sinta que nós somos o personagem de um jogo, ou um cirurgião realizando uma cirurgia cardíaca, e até mesmo para a gente aprender algum treinamento esportivo, algo do tipo, né? Aqui eu trouxe alguns usos inovadores dessa tecnologia. Por exemplo, realizar viagens, auxilia no aprendizado, isso já é utilizado nas escolas de modo a fazer com que as crianças e jovens consigam assimilar mais facilmente o conteúdo. Um que eu achei muito interessante, que inclusive está nesse QR Code,
uma pesquisa que eles fizeram com pessoas portadoras de Parkinson, utilizando a realidade virtual para diminuir alguns sintomas físicos dessas pessoas, e deu super certo. Eu achei muito interessante, não sabia, recomendo a leitura desse artigo. Pode passar, por favor? Aqui eu trouxe uma diferença entre realidade virtual e realidade aumentada, né? A gente pode achar que é a mesma coisa, mas ela tem algumas diferenças. A principal diferença é que uma a gente precisa de um óculos ou de um capacete para ver, no caso da realidade virtual, sendo que a realidade aumentada ela traz um gráfico, algo computacional para o nosso mundo real. Ou seja, com a realidade virtual a gente pode explorar um mundo totalmente diferente. Eu vi um exemplo com dinossauros, por exemplo, e na realidade virtual, na realidade aumentada, a gente pode ver esse dinossauro dentro da nossa sala, por exemplo. Essa é a grande diferença. Pode passar, por favor. E por último, trouxe algumas estatísticas sobre a realidade virtual que mostram um pouco como essa tecnologia tem uma grande projeção de crescimento para os próximos anos. Essas informações foram retiradas da ABDI, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, e da Forbes. E mostra um pouquinho a receita global dessas tecnologias em bilhões de dólares e a previsão para 2024, que é de 12 bilhões. E a maior parte desse consumo são de consumidores, como nós. Mas uma parte expressiva também é utilizada pelas empresas. E aqui do lado, só mais um, a unidade de headset de realidade virtual vendida. Também achei um número surreal. 14 milhões em 2024. Essa é a previsão. Então, é mais ou menos isso, é uma tecnologia que vem numa crescente, né? É isso, pessoal. Pode passar. Boa tarde, eu sou Eduardo e eu vou falar sobre a internet das coisas. O IoT, ou Internet das Coisas em português, é a capacidade de diferentes tipos de objetos de se conectar à internet e trocarem dados entre si e com a nuvem. Pode passar, por favor. Então, o objeto é criar uma rede inteligente que pode otimizar processos, economizar recursos, melhorar a qualidade de vida e também gerar nova oportunidade de negócio. Só que além da conexão à internet por meio de Wi-Fi, Bluetooth ou dados móveis, a internet das coisas ela utiliza outras tecnologias e algumas delas tecnologias emergentes também. Então, ela utiliza recursos de inteligência artificial, como o machine learning e o processamento de linguagem natural, que serve para analisar os dados coletados e compreender os comandos dos usuários. Com o 5G, os objetos podem se comunicar com a nuvem entre si de forma mais segura, confiável e rápida. A blockchain oferece segurança e transparência para os objetos, porque ela consegue garantir a integridade dos dados e a autenticidade das transações realizadas entre os dispositivos conectados. Algo que não está aqui no slide também, mas eles utilizam bastante na internet das coisas, é o Big Data, porque ele permite que os objetos armazenem e processem grande volume de dados em alta velocidade. Então, traz uma grande melhora de desempenho e eficiência. Pode passar. Os objetos eles funcionam por meio de incorporação de sensores, pode ser sensor de presença, sensor de temperatura, e os atuadores, que podem ser um atuador elétrico para abrir ou fechar uma porta. E com a conectividade dos objetos do dia a dia, torna que os objetos podem se dizer que eles ficam inteligentes. Então, os sensores eles coletam os dados sobre o ambiente ou do próprio objeto, e os atuadores realizam as ações com base nos dados obtidos. E essas informações obtidas, elas são enviadas para a nuvem, onde são processadas e analisadas, que permite que os dispositivos ajam de forma autônoma ou recebam comandos remotamente. Então, a chave é a capacidade de comunicação entre esses dispositivos e a habilidade de processar dados. E esses objetos que podem falar que são inteligentes, eles já estão transformando como que a gente vive no dia de hoje. Pode passar, por favor. Acho que o exemplo mais comum são as Smart TVs, que elas se conectam à internet, podem acessar aplicativos ou aplicativos de streaming, redes sociais. E eu acho que um dos mais comuns, e vai ficar cada vez mais comum, são os smartwatches, que eles podem monitorar a saúde, o exercício físico e as notificações no celular.
E seguindo nesse rumo de casa inteligente, algo que não é muito comum ainda, mas já tem no mercado, são as geladeiras inteligentes, que elas podem controlar a temperatura, o estoque de alimentos e até dá para fazer compras online. E algo que está ficando cada vez mais comum são as fechaduras inteligentes, que já existe a por digital, mas agora tem as que podem ser abertas e fechadas remotamente por meio de rosto ou voz do dono. Pode passar. Agora, no âmbito profissional, a internet das coisas pode ajudar na saúde, na agricultura, na indústria e no transporte. Na saúde, ela ajuda no monitoramento de sinais vitais e na prevenção de doenças. Na agricultura, ela pode ajudar no controle de temperatura das estufas, na umidade do solo e do ar e na irrigação automatizada das plantações. Na indústria, ela pode ajudar na automação dos processos produtivos, na manutenção preventiva e na redução do consumo de energia. No transporte, ela ajuda na gestão do tráfego e na segurança dos veículos. Pode passar. Só que, além desses diversos benefícios, ainda tem muitos desafios a serem cumpridos, né? Porque a interconexão de dispositivos abre uma brecha para ataques cibernéticos. Então, a segurança é um dos pontos cruciais para ser um desses desafios, um desses maiores desafios. Só que, além disso, da segurança, a privacidade dos dados coletados, a questão da falta de padronização entre diferentes dispositivos e o consumo de energia também são outros dos desafios a serem enfrentados. Pode passar. Então, à medida que a gente avança para um mundo mais conectado, com as casas inteligentes, a internet das coisas desempenhará um papel central. Ela está em constante evolução e deve se expandir cada vez mais nos próximos anos. As casas inteligentes, os drones entregadores e os carros autônomos são alguns dos exemplos que veremos em um futuro próximo. E ao interligar a IoT com as outras tecnologias emergentes, a gente molda uma sociedade mais eficiente, inteligente e sustentável, só que não pode se esquecer também dos desafios da privacidade e segurança. E eu acho que é isso sobre a internet das coisas. Perfeito, valeu, Eduardo. Boa tarde, pessoal. Dando sequência aqui, então, à nossa apresentação, eu vou entrar um pouco mais na última, né, tecnologia aí que a gente selecionou para apresentar aqui, que é a tecnologia blockchain, né? Você encontra muitas definições, né, quando você pesquisa sobre o tema, mas eu vou tentar aqui simplificar, né? Eu coloquei duas delas aí no slide, mas eu vou tentar simplificar aqui conforme meu entendimento, né? E partindo, né? O nome já é bem sugestivo, né? Quando você traduz blockchain para o português, você tem ali na tradução a cadeia de blocos, né? Blocos esses que contêm informações e dados. Então, de uma maneira simples, o blockchain pode ser entendido como uma estrutura de dados, né, pública, né, com uma característica muito importante que é de ser imutável, e todas as transações e informações são armazenadas em uma lista de blocos. A cada nova transação que é feita, um novo bloco é adicionado a essa corrente, né? E uma outra definição também importante para o conceito de blockchain é que ele é considerado, faz uma analogia de um registro contábil aberto, onde qualquer usuário tem acesso, né? O que significa que o blockchain é uma tecnologia descentralizada, né? Então, todas as partes envolvidas nesse sistema conseguem acessar a esses registros. Então, isso oferece aí, né, uma maior transparência, segurança e também garante aí a questão da imutabilidade. Pode dar sequência, por favor, Bianca. Só para dar uma contextualizada, né, eu inseri esse slide aí mais para título assim de curiosidade, para traçar aí essa linha do tempo dessa tecnologia, né? No final ali da década de 90, né, foi onde ocorreu, né, a primeira abordagem aí empregando esse conceito de blockchain,
que partiu de uma dupla de pesquisadores que implementou um sistema para impedir fraudes que alteravam data e hora de documentos digitais. Então, nesse ponto aí, foi onde ocorreu nessa primeira abordagem. Depois de um determinado hiato aí, né, em 2008, foi publicado aí, né, um artigo revolucionário assim, que implementava o conceito de blockchain em um sistema de moeda virtual, que um ano depois veio a ser aí conhecido como o Bitcoin, né? E aí, né, conforme o passar do tempo, né, hoje quando eu particularmente quando ouvia falar sobre blockchain, eu já atrelava isso diretamente a essa questão das criptomoedas, né, que é algo bem alta. Mas a partir de 2014, essa tecnologia, né, já vem sendo empregada em diversas outras aplicações, né? Há um desenvolvimento aí bem robusto de outras aplicações utilizando o blockchain, né? E só a título de curiosidade, esse Satoshi Nakamoto aí trata-se de um pseudônimo. Na realidade, até hoje não se desconhece, né, a identidade dessa pessoa ou de um grupo de pessoas que deu origem aí, né, ao uso do blockchain nas criptomoedas, né, de onde nasceu o Bitcoin. Pode avançar, Bianca. Então, nesse slide aqui eu trago mais ou menos destrinchar em cada uma dessas parcelas aí, né, como é essa estrutura, né, do blockchain, né? Como eu disse lá no primeiro slide, né, tem-se o entendimento aí do blockchain como um livro ali de registros públicos, né, onde é armazenado aí todos os registros de transação que já aconteceram. Então, todos os usuários, né, os participantes dessa rede têm acesso a esses registros, né? E com essas informações compartilhadas, essas transações só são realizadas apenas uma vez, né? Que é até um ganho aí, né? Um modelo mais simplificado do que nas redes de negócios tradicionais, assim, que a gente tem conhecimento. Nenhum usuário, o participante pode alterar ou adulterar uma transação depois que ela é incluída nesse livro. Ou seja, depois que um bloco é criado, ele é imutável e é praticamente improvável que se consiga adulterar. E na sequência aqui eu vou detalhar um pouquinho, né, o porquê disso, né? Então, até se uma transação registrada incluir um erro, uma nova transação precisará ser adicionada para reverter esse erro, né? E tudo isso sempre vai ficar transparente ali registrado. Como eu citei também, o blockchain é uma tecnologia descentralizada, né? Então, a gente vê aí, né, essas duas parcelas de um sistema descentralizado e distribuído, né? Isso quer dizer o quê, né? Quando a gente, para entender essa diferença, numa rede centralizada, né, todos os nós estão assim sob uma única autoridade, vamos dizer assim, né? Na descentralizada não há essa centralização, né? Então todos podem participar dessa rede e interagir, né? E o conceito de distribuído é justamente isso, esses nós independentes interagindo entre si, né? E interconectados. Isso está muito associado ao conceito de P2P, né? Que traduzindo para o português, é ponto a ponto, né? Que na arquitetura de redes de computadores, cada um dos pontos, né, ou nós dessa rede, funciona tanto como cliente quanto servidor. Ou seja, não tem um terceiro, né, um intermediador. Então, o compartilhamento e serviço de dados ocorre ali sem a necessidade de um servidor central. E até no gancho da economia, esse conceito é justamente uma transação que ocorre entre usuários ali, né, sem a intermediação de uma terceira parte. Então, esse conceito de P2P, ele é uma base também aí do blockchain. E
Por último, né, como até diz ali, a soma dessas parcelas se remete à blockchain, a infraestrutura garante consenso, não pode ser bloqueada, parada ou atacada. O que seria esse consenso? Cada blockchain, ele prospera por conta de algoritmos chamados algoritmos de consenso, né? É uma arquitetura que ela é projetada e esses algoritmos são, na realidade, algoritmos de tomada de decisão para cada grupo de nós ativos nessa rede. Então, tipo assim, quando os nós chegam a um acordo, a tomada de decisão ela converge, né? Então, por exemplo, quando milhões de nós estão validando uma transação e há um consenso ali, né, entre esses nós, então isso significa que essa informação, né, e essa transação está validada. Pode dar sequência, por favor, Bianca. E como funciona, né, essa cadeia de blocos aí, né, como é que é essa dinâmica aí na prática, né? Primeiramente, essa dinâmica a gente tem 3 etapas aí, né? O registro da transação, né? A obtenção desse consenso, que é justamente quando esse algoritmo aí ele tá sendo executado, né? E há um consenso de todos os nós envolvidos ali, e a vinculação desses blocos, né? Ou seja, então quando cada transação é registrada, né, como um bloco de dados, essas transações mostram a movimentação de algo tangível, que pode ser um produto, ou intangível, né? Por exemplo, uma propriedade intelectual. Então, esse bloco de dados pode registrar as informações que você definir: quem, o que, quando, onde, valor, a condição, enfim, uma infinidade aí de condições. E cada bloco é conectado a um bloco anterior e esse outro ao posterior, né? Para funcionar justamente como uma cadeia de dados, né? Que acompanha ali a movimentação e a mudança desses registros, né? Cada bloco desse, ele na realidade, ele é composto por 3 coisas fundamentais, que é o dado, né? A informação que está sendo registrada ali, o hash. Esse hash ele é entendido como uma identidade a esse bloco, é como se fosse a nossa impressão digital, né? Esse hash ele é calculado, né? Ele é gerado a partir de alguns cálculos complexos, né? E cada bloco desse ele também é formado pelo hash anterior. Então isso é uma condição que justamente, como eu falei anteriormente, que repele muito e torna muito difícil você fraudar, né, ou manipular. Porque quando você, por exemplo, tenta alterar um hash de um bloco desse, o bloco seguinte ele tem a informação de qual era o hash, né, antes dele ser alterado. Então, no momento que você altera para você conseguir manipular, você teria que alterar toda essa cadeia, né? Toda essa lista, o que, assim, é uma dificuldade tremenda. Então, isso torna essa tecnologia, assim, muito segura e muito confiável, né? Isso lembra até um pouco, pelo menos para mim, lembra um pouco aquele conceito de lista encadeada, né? Porque esse hash anterior, ele justamente, né, ele aponta para o hash do bloco anterior, né? Então, vai formando aí essa grande cadeia. Pode dar sequência. Aqui eu só elenquei, né, algum das principais características aí dessa tecnologia blockchain, né, que seriam aí os pilares, vamos dizer assim, né, que é o armazenamento de dados transparente, imutável e irreversível, a descentralização, né, e sem a necessidade ali de intermediários, como eu falei, o conceito de P2P, o uso de algoritmos de consenso nessa tecnologia, a resistência, né, a participantes maliciosos, né, ou a fraudes, enfim, a hacker, que seja, né? E aberto a todos, né? O que eu quero dizer com aberto a todos até que eu vou mostrar na sequência,
as aplicações, né, e as plataformas desenvolvidas em blockchain, geralmente elas são de código aberto, né? Justamente para possibilitar aí a desenvolver uma série de aplicações para N fins que você queira dar. Pode dar sequência. Justamente esse ponto é o conceito, né, de blockchain aí como protocolo. O termo protocolo, nesse caso, né, refere-se a esses diferentes tipos de plataforma de blockchain open source, né, que estão disponíveis para desenvolvimento de aplicações. E aí cada protocolo, cada plataforma dessa blockchain se adapta aos princípios básicos, né, que a gente citou anteriormente, de acordo aí com a aplicação e o setor específico que você quiser dar. E aí eu trouxe coloquei aí, né, ilustrei algumas plataformas mais conhecidas aqui, que durante aqui o estudo, né, para a apresentação, eu encontrei, que é o Hyperledger, que é uma iniciativa da Linux Foundation, inclusive, um projeto aí de código aberto, com conjunto de ferramentas e bibliotecas, que podem ser utilizadas aí para criar N aplicações de blockchain. O Corda também é uma plataforma de blockchain de código aberto, né, criada para empresas, principalmente para o uso aí de sistemas de pagamento e transações financeiras. É uma plataforma muito utilizada aí para a criação de contratos inteligentes, e muitas instituições financeiras e bancos utilizam aí já essa plataforma. E o Ethereum também, uma plataforma, né, blockchain aí descentralizada e de código aberto, que foi ali criada, né, principalmente para o uso aí de transações de moedas, né, de criptomoedas. Tanto é que a gente tem uma moeda bem conhecida aí, que é o Ether, né, que foi desenvolvida aí a partir dessa plataforma. Aqui eu coloquei, né, algumas aplicações, né, dessa tecnologia do blockchain, que para mim também foi uma grande surpresa. Como eu disse anteriormente, eu sempre atrelava isso ao uso, né, das criptomoedas, mas na realidade já tem muitas aplicações que utilizam a tecnologia blockchain, né, transações financeiras, propriedade intelectual, votações, contratos inteligentes. Isso está sendo muito utilizado, por exemplo, no ramo de entretenimento, plataformas de streaming, por exemplo, o Spotify já utiliza ali a tecnologia blockchain para gestão de direitos autorais e royalties, né, para os artistas, né, ali, que estão dentro da plataforma. Já tem, em mercados de energia mais desenvolvidos, existem já soluções em que você pode comercializar, né, fazer negócio com a energia que você gera, por exemplo, com seu vizinho, sem intermédio ali da distribuidora. E para registros, né, públicos, seja de patente, imóvel e esses fins. Né. Com isso, então, chego ao fim aí a nossa apresentação.